que a gente vai falar aqui, nesse exemplo, né, é mostrar um pouco da complexidade dessas síndromes, né, como você deve fazer o estudo dessas síndromes. Vou colocar o óculos aqui, dá um certo reflexo na câmera, mas assim eu consigo enxergar melhor. E enxergar, né? Um exemplo aqui é a deficiência de sangue do fígado. Mas para você entender o que é a deficiência de sangue do fígado, você primeiramente tem que entender o que é uma síndrome, né? Então essa é a primeira informação que você tem que buscar nos livros, nos seus livros, e fixar isso na sua cabeça, né? O que é uma síndrome, né? Como se constrói uma síndrome. O que é o fígado, né? No caso aqui, a deficiência de sangue no fígado. Então você tem que saber o que representa o fígado na medicina chinesa. A totalidade. Isso é uma informação que eu julgo que você tem que ter de cabeça, né? É a primeira coisa que eu seria muito rígido nos meus estudos, na minha autocobrança, e sou até hoje. Eu tenho que saber tudo que representa o fígado em termos de Zang Fu, né? Tem aula aí na playlist também, gratuita, mas tudo, né? Comer ali o livro sobre o básico, o que é o fígado na medicina chinesa, quais são as funções, o que ele faz e principalmente quando ele deixa de cumprir suas funções, né? Quais são as consequências potenciais, porque são essas consequências que vão gerar os sintomas, os sinais e as síndromes, né? Então, saber a função, as funções do fígado e o que ele representa, até em termos metafóricos, né? Em termos de visão, frustrações, olhar adiante na vida. Você vai pegar paciente com a depressão madeira, né? Tema de um vídeo das 5 depressões aí na minha playlist. Então, se você não souber o que é o fígado, né, até nesse aspecto mais metafórico ou no aspecto emocional, alma etérea, etc., você vai acabar ficando para trás, né, porque você não vai conseguir capturar certas nuances na consulta que são importantes. Então, não interessa se é fígado, se é coração, se é baço, se é intestino, ou se é mais de um órgão, né? Intestino grosso, intestino delgado, estômago. Tem que saber com excelência o Zang Fu. É muito importante. E a fisiologia do Qi, a fisiologia do sangue, substâncias fundamentais. Conceito do sangue, é aqui que vem em seguida, né? Conceito do sangue. O que é uma deficiência, o que é um excesso, o que é uma estagnação, isso é importante também. E aí você consegue ampliar o que é uma deficiência de sangue, que ela tem características diferentes de uma deficiência de Qi, que tem uma características diferentes de uma deficiência de Yin, que é diferente de uma deficiência de Yang. Então você já está aprofundando, né? Se você souber isso aqui como base fundamental, você já começa a avançar. Então a primeira coisa que você, além dos aspectos fundamentais que é interessante de você atentar e ter em mente, né, não necessariamente numa fase inicial, né, de estudos, saber com detalhes, mas é importante ter essa informação desde o começo, é que uma síndrome, no caso aqui a deficiência de sangue do fígado, ela tem síndromes precursoras, né? Ela tem causas que também são outras síndromes. Então uma deficiência de essência do rim, ela vai causar, né, pode causar, ou pode ter sido a causa, ou ser a causa dessa deficiência de sangue do fígado que aquele paciente ou aquela paciente está apresentando naquele momento, né, no consultório. Então você pode buscar lá atrás, você deve buscar a origem, né, a raiz daquilo. Uma deficiência de vesícula biliar pode estar causando uma deficiência de sangue do fígado. Isso tudo será comentado em vídeos posteriores. Nesse momento eu quero apenas chamar a atenção para que você não esqueça que aquela síndrome que você detectou ali, né, fez a anamnese direitinho, perfeita, tudo bem, né, mas sempre você sente que está faltando alguma coisa, né, parece que está faltando alguma coisa. Um dos elementos é esse, né, buscar as síndromes precursoras, porque isso vai aparecer em sinais e sintomas também, né? Uma deficiência de essência do rim, obviamente vai aparecer no histórico do paciente ou daquela paciente, algum tipo de problema relacionado a essa síndrome. Não vou entrar em detalhes agora, vamos falar isso com detalhes em outros vídeos, mas você consegue capturar isso fazendo uma anamnese um pouco mais aprofundada, né? Se você tiver isso em mente já desde o começo, quando aquela paciente entrou no seu consultório, você tem que saber que você tem que buscar, além daquela síndrome que ela está apresentando, as origens, né? As precursoras. E nesse caso aqui, né, tem síndromes que são 1 ou 2 precursoras, mas aqui na deficiência de sangue do fígado são muitas, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 3, 6 síndromes aí precursoras. Fora isso, vamos aqui navegar. Nós temos combinações, né? Essa síndrome
de deficiência de sangue do fígado, ela pode estar acompanhada de deficiência de sangue do baço e fígado, né? Ela vir, né, se manifestar como uma síndrome combinada, que é o mais comum na prática clínica. E aí é que muitos alunos e praticantes iniciantes, né, se embananam, porque ele está vendo sintoma de fígado, está vendo sinal de baço, língua com marca de dente, mas ao mesmo tempo a língua está com sinal de fígado. A pessoa fica, o que ele tem, né? Ou ela tem, né? Não sei, é uma síndrome combinada. Você tem que ter ciência logo no começo dos seus estudos, que você vai encarar muito, mas muito. Grande maioria dos pacientes, elas chegam com combinações de síndromes, e nesse caso nós temos duas, né, as principais aqui: deficiência de sangue de fígado e coração, e a deficiência de sangue de baço e fígado. Uma correlação direta, né, mãe e filho e avô e neto. Madeira afetando o adoecendo junto com terra, e a madeira adoecendo muito, né, com seu filho, que é o coração, né, ou filha, né? O fígado e coração, madeira e fogo, e terra e madeira, né? Correlação direta dentro dos 5 elementos. Aliás, todos eles, né, têm correlação direta, mas no caso aqui é mãe, filho, avô e neto, são os mais frequentes. Aí você vê, né, que meio que forma um triângulo ali, né, entre os 5 elementos, avô e neto direto e mãe e filho, né? Então aparecem com muita frequência as síndromes combinadas. Então, além da origem, né, chegou o paciente ou a paciente, eu tenho que buscar a origem e tenho que saber se isso aqui está vindo combinado, né? Por quê? Porque você vai adicionar princípios terapêuticos, né? Numa deficiência de sangue de fígado pura, aquela de livro, né, o princípio terapêutico é tonificar o sangue do fígado. Então você vai lá e tonifica o sangue do fígado, mas não está dando resultado, Efraim. Vários sinais de deficiência de sangue do baço, né? Acabei falando de sinais de deficiência de ti do baço, mas deficiência de sangue do baço, né? Sangue do coração, ansiedade, dificuldade para dormir, né? Então ele tem alguma coisa a mais, não é só o fígado. Então você já sai do ambiente do livro, daquela síndrome pura, né? E já entra numa combinação. Na prática clínica é, entre aspas, simples, né? Porque você vai adicionar um princípio terapêutico. Você não pode negligenciar de adicionar uma tonificação de sangue de coração, né? Se você ficar tonificando o fígado, vai ter resultado no coração, porque é mãe e filho. Mas se você adicionar, der uma forcinha a mais e atuar direto no coração, que existem pontos para isso, né? Você vai estar estará potencializando o efeito do tratamento. Compreende? Então é interessante, já de início, você ter isso na cabeça, que a grande maioria das síndromes na clínica, elas aparecem de formas complexas, combinadas. E o que você vai ter que fazer na prática, ali na real, é colocar mais princípios terapêuticos, adicionar um princípio terapêutico que pode estar faltando, né? Quando você, com certeza está faltando, quando você coloca aqui a deficiência de sangue no fígado pura, né? Você não vai adicionar pontos ou estratégias para tonificar o sangue do coração. Isso vai ser de uma forma indireta, por mãe e filho, né? Mas nem sempre vai ser tão eficiente como você indo direto ali, trabalhando o sangue do coração também. E por fim, para terminar aqui o vídeo, temos as síndromes resultantes. Você tem que saber que essa deficiência de sangue, ela pode causar várias síndromes, né? Outras síndromes. Então ela mesma pode ser a origem, pode ser o complicador, né? A situação vai se enrolando, e de repente você recebe um paciente com uma síndrome de deficiência de sangue de coração de baço, ou de sangue de coração, ou uma deficiência de rim e fígado, que é muito comum, né? Que na realidade a origem, né, como a gente falou no começo desse vídeo, é a origem da origem, né? Nesse caso seria a origem, seria essa deficiência que a gente está vendo hoje, que é a deficiência de sangue do fígado. Então isso continua, é uma cadeiazinha que vai continuando. Você tem que ter ciência disso nesse momento, né? Porque aos poucos você vai dominando essa arte aqui de destrinchar, né? E adicionando estratégias, que o objetivo final não é dizer, eu sou um mestre que eu sei tudo. Não, o objetivo final é você adicionar estratégias de tratamento, você ter mais ferramental, mais pontos, né? E buscar nos livros, já deixar, por exemplo, aqui nesse mapinha, né? Adicionar aqui um outro ramo com os pontinhos, né? Se aparecer determinado sinal, né? O que eu vou fazer nos vídeos aí é explicar essas ramificações e as formas de tratamento, né? Porque se você tiver deficiência de sangue do baço, como consequência, né, você pode já estar vendo alguns sinais dessa deficiência de baço chegando
naquele paciente que naquele momento está só com o fígado afetado, ou principalmente com o fígado afetado. Mas você já pode estar começando a ver sinais de deficiência de yin, de rim e do fígado. Como que você vai ver, Efraim, né? Como que eu vou ver isso? Através de sintomas chaves, né? Deficiência de yin, olhos secos, garganta seca, sequidão, né? Calores. Você já tem a presença disso, né? Dores lombares, enfim. Você já tem a presença disso, você já tem um rim envolvido. E já é yin, né? Já não é mais sangue, é uma deficiência de yin. Deficiência de yin do fígado, porque yin é sangue, sangue é yin. Vai acabar tendo isso como consequência, né? São padrões resultantes que, no caso dessa síndrome aqui, eu coloquei como exemplo, né, para meio que, entre aspas, assustar vocês, mas a grande maioria das síndromes não é tão complexo assim. Você vai ter 3 ou 4 padrões resultantes. O fígado, por ser um órgão que ele distribui energia para todos os lados, né, é um órgão muito complexo, o que acontece no fígado vai ter resultados, né, ou consequências em vários ramos, né? Ramo de estagnação, um grupo específico de estagnação e agitação, a estagnação do fígado, elevação de yang, você está faltando sangue, o sangue não consegue segurar, faltando yin, sangue, então o yang sobe, agitação de vento interno, isso pode acontecer, mas pode ser que não, nesse paciente não está tendo nada disso, está tendo aqui o grupo número 1, que é deficiência de sangue, né? Primariamente uma deficiência de sangue no coração, por exemplo, né? Não, está tendo uma deficiência de yin, é um grupo de deficiência de yin, está tendo essas síndromes aqui, e você tem que conhecer essas síndromes, né? E saber, né, que elas podem ser resultado, ou essa deficiência que você está vendo agora, ela pode resultar nisso, porque você consegue tomar ações preventivas, né, adicionar um ou outro pontinho, né, para proteger o sangue, se você já está vendo algum sinal de agitação de yang, já está vendo algum sinal de produção interna de vento, uma língua mais trêmula, mas não aquela coisa sintomática, né, tão aberrante que vira uma queixa, né, mas você está vendo, se você está se antecipando, esse tipo de conhecimento permite você tratar a origem, né, tratar o paciente como um todo, através das combinações, né, e permite você se antecipar e até prevenir, né, no futuro situações muito mais complexas, né. Então é basicamente isso que eu gostaria de passar nesse vídeo curtinho aí de retomada do canal. Vou falar com mais calma de cada uma dessas síndromes aí, em vídeos mais longos, né, esses aulões, quase que um curso aí sobre síndromes, mas gostaria de retomar passando essa mensagem para vocês e acreditem em vocês, né? Você vai conseguir, nada, né, vai parar aí a sua evolução, e essas são dificuldades normais. Se você, como eu falei, né, se você chegou até aqui, né, você abriu e apertou o play desse vídeo, é porque você está tendo dificuldade, não é porque você não serve para acupuntura e para medicina chinesa. E você vai superar essas dificuldades, com certeza, porque você é capaz e vai se formar, vai ser um grande profissional, uma grande profissional, referência aí na sua cidade. E essa é a minha missão como professor, né? Eu sou professor, então espero poder ajudar vocês aí nessa retomada, e vamos juntos aí. Grande abraço e até o próximo vídeo.